A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 18. Proclamo que a longa marcha deste ano chegou ao fim. Senhoras e senhores, cidadãos, eis o vencedor, o Major. Estavam nesse momento a 65 quilômetros de Boston. Conte uma história para a gente, Garrett, disse bruscamente Stevens. Conte uma história que nos distraia de nossos problemas. Envelhecer inacreditavelmente. Stevens era um velho. Isso mesmo, concordou McFreeze. Ele parecia também um ancião, murcho. Uma história, Garrett. Garrett olhou embotado de um para o outro, mas não conseguiu ver duplicidade neles. Apenas um cansaço até os ossos. Nesse momento, estava caindo de seu próprio pico de revitalização e todas as dores lancinantes incessantes voltaram em tropelada. Fechou os olhos durante muito tempo. Ao abri-los, o mundo duplicara e só relutantemente voltou ao foco. Muito bem, disse. McFreeze bateu solene as mãos 3 vezes. Caminhava levando nas costas 3 advertências. Garrett uma, Stevens nenhuma. Era uma vez... Bolas, quem é que quer ouvir uma merda de história de fadas? Perguntou Stevens. McFreeze soltou uma risadinha. Vocês vão ouvir o que eu quiser contar, disse irritado Garrett. Querem ouvir ou não? Stevens tropeçou em Garrett. Os dois foram advertidos. Acho que uma história de fadas é melhor do que nenhuma. De qualquer maneira, não é uma história de fadas. Simplesmente porque ocorre em um mundo que nunca existiu não quer dizer que seja uma história de fadas. Não significa... Você vai contar ou não vai? Interrompeu o aborrecido McFreeze. Era uma vez, começou Garrett. Um cavaleiro andante de armadura branca que saiu pelo mundo em uma busca sagrada. Deixou o castelo onde vivia e andou pela floresta encantada. Cavaleiros andam a cavalo, objetou Stevens. Cruzou montada em seu corcel a floresta encantada então, montado, e teve muitas estranhas aventuras. Venceu milhares de gigantes e doentes em um navio cheio de lobos. Certo? Finalmente, chegou ao castelo do rei e pediu permissão para levar Gwendolen, a famosa fada, para dar um passeio por aí. McFreeze soltou uma risadinha. O rei, porém, não caiu nessa. Pensando que não havia ninguém suficientemente bom para sua filha Gwen, a famosa fada. Mas a fadinha amava tanto o cavaleiro de armadura branca que ameaçou se mandasse... Uma onda de tonteira envolveu-o, preta, dando-lhe a impressão de que estava flutuando. O rugido da multidão chegou-lhe aos ouvidos com um bramido de mar descendo um longo túnel em forma de cone. Depois passou mais devagar. Olhou em volta. A cabeça de McFreeze tombara sobre o peito e ele andava na direção da multidão, em sono profundo. Ei! Berrou Garrett. Ei, Pete! Pete! Deixe-o sozinho, lembrou Stevens. Você fez a promessa, como o resto. Foda-se, disse em voz muito clara e correu para o lado de McFreeze. Tocou-lhe o ombro, colocando-o novamente na direção certa. McFreeze ergueu para ele os olhos sonolentos e sorriu. Não, Ray. Chegou a hora de sentar. O pavor esmurrou o peito de Garrett. Não, de jeito nenhum. McFreeze fitou-o por um momento. Sorriu outra vez e sacudiu a cabeça. Sentou-se de pernas cruzadas no leito da estrada. Parecia um monge derrotado pelo mundo. A cicatriz no rosto era um rasgão branco na escuridão chuvosa. Não! Gritou Garrett. Tentou erguê-lo, mas magro como estava. McFreeze era pesado demais. McFreeze nem mesmo o olhou. Os olhos continuavam fechados. De repente, 2 soldados puxaram McFreeze para longe e encostaram as bocas de suas arenas na cabeça do amigo. Não! Gritou novamente Garrett. Eu! Atirem em mim! Mas, em vez de fazerem isso, deram-lhe o terceiro aviso. McFreeze abriu os olhos e sorriu novamente.
No instante seguinte, estava morto. Garrett continuou a andar sem saber o que estava fazendo. Olhou cegamente para Stevens, que o fitou furioso. Garrett sentiu-se cheio de um vazio estranho e tonitruante. Termine a história, disse Stevens. Termine a história, Garrett. Não, respondeu Garrett. Acho que não vou terminar. Desista então, sugeriu Stevens e sorriu cativantemente. Se há essas coisas de almas, ele ainda está por perto. Você poderia emparelhar-se com ele. Garrett encarou-o e disse: Vou andar até que você morra. Oh, Pete, pensou. Nem mesmo tinha mais lágrimas para chorar. Vai? Perguntou Stevens. Veremos. As 8 horas daquela noite passaram por Denver e Garrett finalmente teve certeza. A marcha estava quase no fim para ele porque Stevens não podia ser derrotado. Passei tempo demais pensando nela. McFreeze, Baker, Abraham não pensaram. Simplesmente marcharam. Como se ela fosse uma coisa natural. E é natural. De certa maneira, é a coisa mais natural do mundo. Continuou a se arrastar, olhos saltados, boca aberta e caída, a chuva entrando por ela. Durante um enevoado momento, rápido como o obturador de uma câmera fotográfica, pensou que via alguém que conhecia tão bem como a si mesmo, chorando e acenando na escuridão à frente. Mas não adiantou. Não podia continuar. Diria simplesmente isso a Stevens. Ele estava um pouco adiantado, mancando muito nesse momento, parecendo emaciado. Garrett sentia-se muito cansado, mas o medo o abandonara. Estava calmo, sentia-se bem. Obrigou-se a andar mais rápido até que conseguiu pôr a mão em cima do ombro de Stevens. Stevens, disse. Stevens virou-se e fitou-os com os olhos enormes, flutuantes, que nada viram durante muito tempo. Depois ouviu o reconhecimento. Ele estendeu a mão e agarrou-lhe a camisa, abrindo-a. A multidão gritou furiosa com essa interferência, mas só ele estava perto o suficiente para ver o horror nos olhos de Stevens. O horror, a escuridão. E só ele soube que o agarrar de Stevens era o último desesperado gesto em busca de ajuda. Oh, Garrett! Exclamou ele e caiu. Nesse momento, o som da multidão assumiu dimensões apocalípticas. Era o som de montanhas caindo e quebrando, a terra despedaçando-se. O som esmagou-o facilmente embaixo de sua imensa massa. Tê-lo-ia morto se o tivesse ouvido, mas não ouviu, senão sua própria voz. Stevens? Disse curioso. Abaixou-se e, de alguma maneira, conseguiu virar o corpo de Stevens, que continuava a fitá-lo, mas o desespero já transbordara. A cabeça rolou frouxamente no pescoço. Pôs a mão em concha em frente à boca de Stevens. Stevens? Repetiu. Stevens, porém, estava morto. Perdeu o interesse. Levantou-se e começou a andar. Nesse momento, aplausos enchiam a terra e fogos de artifício enchiam os céus. À frente, um jipe rugiu na sua direção. Nada de veículos na estrada, seu grandíssimo idiota. Isso é um crime capital. Podem fuzilá-lo por isso. Em pé no jipe, o major prestava-lhe uma rígida continência. Pronto para conceder o primeiro desejo. Todos os desejos, qualquer desejo, o desejo de morrer. O prêmio. Às suas costas, os soldados terminaram a obra atirando no já morto Stevens e nesse momento só havia ele, sozinho na estrada, andando para o lugar onde o jipe do major parara em diagonal atravessado sobre a linha branca. O major descia nesse momento e vinha em sua direção, o rosto bondoso e indecifrável por trás dos óculos espelhados. Garrett deu um passo para trás. Não estava sozinho. A figura escura voltara, lá na frente, não muito longe, acenando. Conhecia aquela figura. Se pudesse chegar um pouco mais perto, poderia distinguir-lhe as feições. Qual fora aquela que não conseguira vencer na marcha? Barkovitch? Collie Parker?
Percy, qual é o nome dele? Quem? Garrett! Gritou em delírio a multidão. Garrett! 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 Seria Scram? Gribble? Davidson? Uma mão no ombro. Impaciente, desvencilhou-se com uma sacudidela. A figura escura acenava. Acenava na chuva. Acenava chamando-o, dizendo-lhe que andasse, que viesse e continuasse o jogo. E era tempo de começar. Havia ainda muito chão a cobrir. Olhos cegos, mãos suplicantes estendidas como se pedindo esmolas, andou na direção da figura escura. E quando a mão tocou-lhe novamente o ombro, conseguiu de alguma maneira encontrar forças para correr. Oi gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Mais um livro de Bachman pelo nosso querido Stephen King. Bem, aqui a gente tem uma distopia. O King ele não dá um background pra gente de como foi que se formou essa nova sociedade, mas a gente vê que os Estados Unidos está tomado por um poder militar totalitário e tendo a figura do major como o novo regente desse novo governo. E como todo governo totalitário, o major exerce um elevado grau de controle sobre a vida pública e privada dos cidadãos. As pessoas não podem falar, não têm o direito de falar abertamente sobre muitas coisas e principalmente falar mal da longa marcha, que foi uma competição que o major inventou para o seu divertimento e de muitas pessoas da sociedade também. Isso a gente já viu muito tempo atrás, lá nos livros de história, a gente vê nos filmes também, desde a Roma Antiga, com os gladiadores. A gente vê isso muito recente nesses programas policiais, né? Quando eles mostram só desgraça no meio do mundo e no meio dessas desgraças os caras ficam fazendo piadinhas, dancinhas, fazendo propagandas e tem um público imenso, as pessoas se divertem na hora do almoço assistindo esse tipo de programação. Então esse tipo de diversão é uma coisa que está bem recente na nossa história ainda, né? Infelizmente, aqui o King, ele entra no terror psicológico. E apesar do livro não ter muita ação, não ter nada de sobrenatural, em nenhum momento ele se torna enfadonho, porque aqui ele nos faz imergir na dor dos concorrentes. O sofrimento dos meninos é muito palpável pra gente. Muitas vezes eu lendo, eu estava me sentindo como se estivesse caminhando ali com eles, ou então sendo um dos espectadores acompanhando a marcha. São 450 milhas, que equivale a 750 quilômetros, a serem percorridos a 6 quilômetros por hora. Então, em nenhum momento é uma narrativa monótona, né? A gente vê que ali é uma luta pela sobrevivência. E quando a gente começa a ler o livro e a gente vê qual é a consequência de você falhar na longa marcha, a gente fica se perguntando por que esses meninos entraram nessa. E isso a gente vai tendo a resposta à medida que a gente vai acompanhando a conversa entre eles. Quando eles começam a se perguntarem entre si qual foi a motivação de cada um para se inscreverem na marcha. Porque aqui na história, ao contrário de Jogos Vorazes e Battle Royale, eles não foram obrigados. Inclusive, existe uma janela de tempo para eles desistir de participar da longa marcha. E aí, durante todos os diálogos deles, a gente vai percebendo o porquê eles se inscreveram. Esses meninos, eles não tinham nenhuma perspectiva de vida nessa nova sociedade. Essa história ela traz grandes questões humanas e morais, né? Que o King mostra uma terrível percepção de todos nós enquanto espectadores. O prazer de assistir, a ânsia pelo próximo eliminado, a queda do ser humano, e isso mostra muito do que nos tornamos quando buscamos divertimento a qualquer custo. Isso traz uma grande reflexão para a gente. Que tipo de entretenimento nós estamos consumindo? Eu particularmente gostei muito do livro. Gosto muito quando o King trabalha com o terror psicológico. O final foi uma grande surpresa, não estava esperando. Acho que ele deixou um final interpretativo, né, pra gente interpretar a nossa maneira. Na minha cabeça, pra mim, o Garrett morreu. Quando ele começa a ver aquela sombra escura e tentando reconhecer, inclusive ele começa a confundir com os colegas de caminhada, e a sombra encorajando ele a continuar andando, continuar a marcha, e ele sai correndo, e fica bem difícil de acreditar que no finalzinho ali, onde ele já estava acabado, totalmente decadente, com os pés descalços, os pés do jeito que estava, ele sai correndo, para mim não tinha condições. Então para mim eu acho que ele ali já tinha ido para o infinito e além.
Eu também encontrei um comentário muito interessante, muito criativo até, sobre o Estevans. Um rapaz falando que talvez o Estevans fosse o coelho mecânico, né? E quando ele fala que o pai dele era o Major, talvez isso fosse uma referência à criatura e criador, tipo Frankenstein, e que o Major tinha outros filhos, seriam os outros coelhos mecânicos das outras longas marchas. Eu achei bem interessante, uma interpretação, lógico. No âmbito da ficção tudo é possível. Então é isso, gente. Agora eu passo a bola para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam do livro, qual a interpretação de vocês para esse final. Para quem chegou até aqui, não esqueçam de deixar um like, que ajuda muito o canal a crescer. Para os que não são inscritos ainda, considerem se inscreverem no canal e venham participar dessa nossa comunidade literária que a cada dia cresce mais. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!